Salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Arte da Escrita. Eu sou o Rafael, muito prazer. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um filósofo muito interessante chamado Arthur Schopenhauer. Esse nome que está aparecendo aqui para vocês. Bom, tem uma frase muito interessante que é o seguinte: fomos engolidos pela tristeza, mastigados pelo medo e digeridos pelo ódio. Tudo o que nos restou foi a melancolia. Vocês concordam com isso? Hoje, na visão do Arthur Schopenhauer, trazendo para o contemporâneo, ele trabalhava muito a questão de visões de mundo. Daí ele criou um livro chamado As Dores do Mundo, vai estar aqui aparecendo para vocês. Schopenhauer, ele foi um filósofo que influenciou diversos filósofos, entre eles o Nietzsche, que também vai estar aparecendo aqui para vocês na tela. Bom, o Nietzsche conheceu o livro de Schopenhauer, O Mundo como Representação, na sua faculdade quando ele tinha 21 anos. E ele se apaixonou loucamente por esse livro, porque o Schopenhauer trazia um livro onde se não prendia a questões políticas e nem religiosas. Schopenhauer trouxe um livro que realmente mostrava a visão de mundo de Schopenhauer, então aquilo era muito interessante, e Nietzsche, como era um leitor muito de contexto, ele gostou muito desse livro. Mas trazendo para hoje, como podemos trabalhar o nosso cinto de loucura? Como podemos trabalhar nossas questões de medo? Como podemos produzir presença? Como podemos lidar com finais de relacionamentos? O que é que nos assombra? Como podemos lidar com os nossos fantasmas? Então, esses e outros assuntos vocês verão aqui no vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Compartilhem esse vídeo com a galera, porque deu muito trabalho e tá muito legal, tá bastante informativo, tá bom? Tamo junto. Bom, gente, como estudando Schopenhauer, eu percebi três conceitos dele fundamentais. Primeiro, a razão como afirmação de existência, o pensamento precede pelas atitudes, e o terceiro conceito que é muito interessante, como as experiências como construção do ser. Schopenhauer era um cara que valorizava muito o contexto, mas ele pensava além. Ele dizia que o conhecimento era algo transcendental. Para quem não sabe, transcendental é justamente um pensamento que vai além. Então Schopenhauer, assim como outros filósofos como Nietzsche, Schopenhauer também ele foi influenciado pelas ideias de Heidegger. Foi o que eu falei no vídeo anterior com o livro Ser e Tempo. Então Schopenhauer ele pensava muito o ser como ponto de presença muito forte no contexto. Ou seja, para Schopenhauer, além das experiências serem um processo de construção do ser, elas eram fundamentais nas influências da atitude do ser humano. Vocês concordam com isso? Então, assim, Schopenhauer ele pensava o seguinte, que as suas atitudes são referentes às suas experiências de vida. E através desses conceitos, ele também se identificou bastante com Freud. Freud, quando veio o conceito de loucura, Schopenhauer pensou o seguinte. Então, Schopenhauer ele foi um leitor de Freud. Então, ele pensou o seguinte: a loucura é um processo que todo ser humano tem. Só que a diferença é que alguns deles conseguem aflorar mais esse desejo de loucura. Mas a loucura, para Schopenhauer, é algo que está dentro de nós, é algo que está interno. Basta alguma coisa, né, para poder atiçar essa questão de loucura, para que a gente possa estar mostrando realmente como é o ser humano de fato. Até porque, cientificamente comprovado, o ser humano não conhece a si mesmo ao 100%. Daí, muita gente fala esse ditado aqui, velho, né? O ser humano, ele é de momento. Então, já que você já ouviu isso, é daí que se origina essa questão. Já que Freud trouxe o pensamento da loucura, Freud dizia o seguinte em suas palestras: a loucura é um processo em que o ser humano não consegue resistir aos seus fantasmas. Quando eu peguei essa frase, Freud queria dizer o seguinte, que o louco não é somente que o louco não é somente por questões psicológicas. Então, o louco para Freud era aquele que não conseguia lidar com os seus fantasmas. Schopenhauer pegou essa parte do pensamento de Freud e trouxe para questões de experiências. Então, Schopenhauer ele pensou o seguinte, que as experiências são o que moldam o ser humano. E essas experiências que moldam o ser humano estão relacionadas ao contexto social. É aí que entra o nosso livro Mundo como Representação e Vontade. Esse livro é um livro muito denso e um livro muito estudado em filosofia. Por quê? Tô com sede. Porque O Mundo como Representação é um livro que fala muito sobre a questão do ser, que é uma influência de Heidegger no livro Ser e Tempo, e a questão da temporalidade também, que também é um conceito que Heidegger tratou bastante em Ser e Tempo. Então, para ficar mais fácil, vamos pensar o seguinte: o ser, que é o ser humano,
O tempo é o espaço que a gente vive. Então muitas pessoas acabam comentando assim no contemporâneo, deixa quieto que o tempo resolve. Nessas questões filosóficas, né, desmistificando esse conceito, desconstruindo esse conceito, percebemos o seguinte: no livro de O Mundo como Representação e Vontade, Schopenhauer trazia a vontade como um fator principal de conhecimento transcendental, ou seja, o conhecimento ele era avançado, era pensado além, quando o ser humano produzia, instaurava, desejava um processo de vontade. Então sim, a vontade do ser humano influencia bastante em suas decisões, em seus estudos, inclusive até em resultados mesmo. Trazendo aqui para nosso contemporâneo, podemos perceber o seguinte: Schopenhauer valorizava muitas experiências, como eu comentei há alguns minutos atrás. Porém, essas experiências elas eram denominadas através das atitudes. Então, para o ser humano produzir experiência, ele precisava sentir. Então, assim como Kierkegaard, que foi o pai do existencialismo, né, ele trouxe essa questão de que o ser humano é livre. Aí veio a questão do Sartre, que o homem é responsável por suas ações. O Heidegger, que trouxe a questão da tristeza, né, como forma de produção de conhecimento. E aí veio o Schopenhauer e fez o arrebate final. Ele pegou todo esse compilado e disse que para isso acontecer era necessário o ser humano sentir. Então os filósofos trabalhavam muito a questão da teoria e prática, ser humano e objeto. Aí o Schopenhauer fala assim: não, por que não vamos pensar uma questão subjetiva? Como assim, professor? A questão subjetiva em Schopenhauer era o fator principal de influência nas decisões do ser humano. Daí, no seu livro O Mundo como Representação e Vontade, o conceito que impera neste livro é justamente a questão da razão, da racionalidade. Porém, não é um livro pautado 100% em razão. Foi por isso que esse livro influenciou bastante o filósofo Nietzsche, porque ele traz a questão também científica, né, da questão do espaço, da questão da loucura, que foi uma influência de Freud. Inclusive, Schopenhauer ele era um leitor de Immanuel Kant. Kant foi um filósofo principal que pensava o conhecimento através da transcendência. Tá aí o nome conhecimento transcendental, esse nome aqui embaixo. Sendo assim, quando Kant trouxe esse conceito, Schopenhauer leu esse livro e aí ele pensou em trazer essa questão do conhecimento além através da vontade do ser humano. Então a vontade era um fator determinante na construção do conhecimento transcendental. Então é por isso que vocês pegam em bastante livros filósofos ou até escritores que pensavam algo que está relacionado ao nosso contemporâneo hoje, no século XXI. Poxa, eu li o livro de um escritor e tudo que ela fala está acontecendo hoje. É justamente esse processo de conhecimento transcendental. Esse conhecimento transcendental, ele só é aplicado, só é de fato exercitado quando o ser humano começa a colocar o conceito de razão na sua base estrutural e os seus pilares desse conceito é a subjetividade. Essa subjetividade é a força de vontade, é a força que você não consegue tocar, é uma força interior. Tá aí, essa questão de subjetividade era um fator de que você precisava sentir para que você pudesse produzir existência. Ou seja, pense no seguinte: quando vocês estão numa praia, que vocês pegam um punhado de areia, vocês pegam a areia aqui e vocês começam a derramar essa areia. Toda vez que essa areia ela vai sendo derramada da sua mão, você percebe que algo vai se perdendo, não é mesmo? Trazendo essa questão mais fácil, a areia é como se fosse nossas atitudes. E esse processo que a gente vai soltando a areia nas nossas mãos até o chão, é o fato de que essas nossas atitudes elas têm consequências. E essas consequências são fragmentos que são escorridos por diversas situações de nosso cotidiano, da nossa vida. Então as nossas atitudes, elas são sim um fator determinante que nos influencia para a prática do bem ou do mal, que também é um conceito freudiano. Nessa questão da loucura que o Freud traz, ele diz que o ser humano precisa sim de um equilíbrio entre o bem e o mal. Esse equilíbrio entre bem e mal, a gente vê muito no símbolo do Yin Yang, né? Esse símbolo que vai aparecer para vocês aqui na tela. Esse símbolo que todo mundo conhece. Então esse símbolo do Yin Yang é justamente o equilíbrio entre o bem e o mal. Porém, essa questão ela é estudada por filosofia como um fator que influencia assim o ser humano em suas atitudes. Então, tanto filósofos como Spinoza, como eu falei aqui, das questões das paixões alegres e tristes, eles foram filósofos que pensavam além
do seu tempo. Então, um filósofo extracontemporâneo, né? Um filósofo que pensava além do seu tempo. A filosofia, ela veio com um processo de investigação e questionamento. Por isso, muitos filósofos, eles são considerados ateus, e são ateus mesmo, a maioria, pelo fato de que eles não misturam questões religiosas. Mas aí, quando Kierkegaard trouxe a questão do existencialismo, aquilo abalou a estrutura filosófica, porque Kierkegaard, ele era um cristão. Então, o fato do cara que foi considerado o pai do existencialismo ser cristão desestruturou, desestabilizou a base do conceito de filosofia que era considerada por ateus. Então, Kierkegaard, ele trouxe o seguinte, ele trouxe que a filosofia é um conceito importante a ser estudado, porém, a gente tem que distinguir que fragmento de filosofia vamos dissipar. Se vamos estudar a questão da emoção do ser humano ou uma questão de religiosidade, porque não dá para estudar os dois em conjunto. Até porque se você vai estudar a questão da razão e você entra em questões religiosas, você acaba sim indo de encontro aos pensamentos religiosos, que são os famosos questionamentos. Por isso que muitas pessoas falam assim, ninguém explica Deus, porque é uma visão religiosa. Quando você traz para uma visão filosófica, já vem o questionamento. Por que ninguém explica Deus? Aí já começam as perguntas. Então a filosofia é assim, é um porquê atrás de porquê. Questionamento atrás de questionamento. Mas, professor, essas perguntas a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque tudo vai ter uma pergunta. É um conceito interessante. Porém, pensem comigo. Quando Heidegger trouxe o conceito de ser e tempo, ele mostrou muito a questão da reflexão. Então, sim, a nossa reflexão é um processo principal para que a gente possa filtrar, distinguir, separar e aplicar, sim, os nossos conceitos. Então, a loucura na questão de Freud era justamente que o ser humano, ele era louco porque, entre aspas, porque não somente por questões psicológicas, mas porque ele não conseguia lidar com os seus fantasmas. Essa questão de fantasmas, quando a gente fala fantasmas, não é o fantasma propriamente dito, tá, gente? É um fantasma que, sei lá, tem gente que pensa assim, né? Enfim, é um fantasma que está dentro de nós, é o nosso outro lado, o lado da razão versus emoção, o lado que muitas vezes você tem que usar a sua racionalidade e você acaba usando o seu lado emocional. É você separar o seu lado profissional com o seu lado de amizade. É você separar o seu lado profissional e o seu lado de relacionamento. Então, fantasmas são justamente todos esses compilados que estão em nossa vida. Como lidar com os nossos fantasmas? Eis a questão. Eu estava fazendo meu TCC e eu peguei um livro muito interessante do Etnik Sorial, não sei o nome dele, mas eu vou botar para vocês aqui o nome dele. Ele tem um livro muito interessante chamado Os Diferentes Modos de Existência. Esse livro eu procurei em tudo quanto é lugar, não tem tradução brasileira. Ele é francês, mas ele tem uma tradução em espanhol. E eu precisava distinguir o que de fato eram modos de existência para eu trabalhar na minha pesquisa de TCC, que era sobre Clarice Lispector com o livro A Maçã no Escuro. E aí eu percebi que na língua espanhola eu tinha uma facilidade melhor de entendimento do livro. Então sim, eu tive que ler esse livro todo em espanhol. Foi um pouco complicado porque o tempo de TCC é curto, mas através daquela leitura eu percebi que os nossos modos de existência estão relacionados em nossa razão e emoção, experiência emocional, atitudes e consequências. Então é basicamente isso. Schopenhauer ele dizia que as experiências são importantes porque elas nos ajudam a construir pensamentos e também a compreender pensamentos. Então aquela questão de que Schopenhauer não dizia que tudo deve ser entendido, ele dizia que a gente deveria sentir o momento, a gente deveria viver, vivenciar, experimentar, produzir presença. Então Schopenhauer trabalhava muito esse conceito de produção de presença. Como você produz a sua presença? Como você consegue entrar na vida de uma pessoa e deixar a sua marca, tanto positiva quanto negativa? Vou deixar para você essa pergunta aqui no final do vídeo. Como podemos produzir a nossa presença? Por que pessoas entram em nossa vida e nos marcam tanto? Por que esse sentimento de saudade daquele amigo que essa amizade não existe mais hoje? O que se perdeu? O que de fato aconteceu? Foi maturidade nossa? Foi maturidade deles? Ou foi maturidade dos dois?
como funciona esse processo de relação humana, por que laços se rompem e por que também laços se constroem. E outra coisa, por que o laço, quando é reconstruído, jamais volta a ser o primeiro laço original? Eis a pergunta para que você possa refletir nesse vídeo. Eu recomendo a vocês a lerem o livro de Schopenhauer, A Arte de Escrever. É um livro pequeno, um livro de 50 páginas, então sim, né, para professores de letras, é um livro considerado pequeno pelo fato que a gente percebe. O livro também, O Mundo como Representação e Vontade, é um livro de 99 páginas, também é considerado um livro pequeno. Dá para vocês lerem, tem em PDF. Esses livros são fundamentais porque estudam conceitos de melancolia, escrita, produção e reflexão. Então esses são os pilares, é interessante porque é um livro que vai abrir a sua mente, vai melhorar os seus pensamentos, vai fazer com que você produza mais existência, que você confie mais em você, que você potencialize o seu conhecimento e que você nunca se esqueça que é importante sim exercitar o nosso conhecimento. Nós somos seres que estamos em um constante aprendizado. Por mais que você seja professor, mas se você seja aluno, estamos sempre em um processo de compartilhamento. Então a gente vai aprendendo com o outro sempre. Tenham isso em mente, não se esqueçam disso, isso é um recado para todos, é muito importante. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, o canal vem crescendo, muito obrigado pelos compartilhamentos de vocês. Quem tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo, traz a sua ideia que a produção vai dar uma olhada e a gente vai fazer um vídeo, tá bom? Tamo junto, galera, muito obrigado e tchau!